Pernambuco nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, em uma semana, 4 pessoas foram vítimas de violência, 4 mulheres trans vítimas de violência, entre elas o caso de Roberta, que também tem repercutido bastante, a mulher trans do Recife, que foi vítima de queimaduras após ter o corpo até do fogo por um adolescente, só pelo simples fato de ser trans. Para falar sobre este assunto, nós estamos na ponta da linha com Sérgio Pessoa, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Pernambuco. Sérgio, um prazer conversar com você aqui no nosso programa, viu? Olá, pessoal. Boa tarde. O prazer é meu poder contribuir um pouco nesse debate. Sérgio, como vocês têm acompanhado esses casos, esses atos de violência contra pessoas, contra mulheres trans, e o que é que tem sido feito para tentar diminuir esse índice? Primeiramente, essa situação é vista como extrema preocupância, né? Porque só para que a sociedade tenha uma dimensão, né? Segundo a ANTRA, que todo ano eles fazem um dossiê específico, foram mortos no passado 7 pessoas trans no estado de Pernambuco. Nesse ano, se a gente for olhar só, a gente não conseguiu fazer um levantamento total, mas no último mês foram 6 ataques a pessoas trans, sendo que dessas 6, 4 são mortas. E ainda temos ainda vivas uma Roberta, né, que está naquela situação ainda grave. E ontem teve o ataque mais uma garota em Santa Cruz, Capibaribe, que inclusive ainda está sendo investigado, inclusive o agressor também acabou sendo agredido, né, por populares. Mas isso tudo é visto como extrema preocupância, porque o Pernambuco acaba se levando essa fama de estado violento para pessoas trans, e quando a gente fala de pessoas trans, isso diretamente vai começar a afetar as demais letrinhas, né, que se complementam nesse movimento. Uhum. Sérgio Pessoa, só para você ter uma ideia, no Brasil foram 80 pessoas trans mortas no primeiro semestre deste ano. Só notinha de repúdio não resolve mais. É nítido isso. Os políticos vão lá e emitem nota, dizem que não vão admitir, mas na prática a gente não vê ações que possam inibir atos como esse. O que é que vocês esperam das autoridades e o que é preciso ser feito para isso não estar acontecendo com tanta frequência? Pois é, um detalhe que a gente tem que trazer sobre desses 80 assassinatos, né? Uhum. É que o Brasil, ao longo de mais de uma década, é o país que é conhecido por mais matar pessoas trans no mundo. Só para que vocês tenham uma dimensão. Eu, por exemplo, sou gay, o risco de uma mulher trans ser morta ou agredida é 14 vezes maior do que o meu. E, inclusive, a expectativa de vida dessas pessoas no Brasil é uma média de 35 anos. Ou seja, eu tenho 37 anos, hoje, se uma pessoa trans na minha idade estiver viva, ela se considera uma sobrevivente. Então, isso é pontos que a gente tem que trazer para que a sociedade reflita que a violência contra pessoas trans existem, ela é invisibilizada. O que eu vejo também é que falta, às vezes, políticas públicas do próprio, no geral, né? Porque a gente não pode culpar só um eixo, mas todos os eixos faltam políticas públicas nesse sentido. Ou trata, às vezes, o caso muito como se fosse uma coisa simples, banal, e não é um problema muito sério que precisa ser discutido. Neste caso, nos casos aqui de Pernambuco, o governo tem dialogado com vocês, com as ONGs de proteção, com as ONGs que lutam por direitos. Vocês têm tido essa assistência? Então, o que aconteceu foi que no dia 28 houve um ato, de fato, disputaram-se uma comitiva de pessoas trans com o secretário de Desenvolvimento, Silene Guedes, porém, ficaram de agendar uma nova reunião e até agora, até onde eu tenho conhecimento, não houve contato por parte do Estado em relação a isso. Ontem que começou a aparecer, até porque chegou um momento que realmente ficou um agravamento tão forte desse tipo de violência, que as autoridades públicas começaram, né, a se pronunciar. Primeiro o prefeito João Campos, que veio com a ideia do abrigo, que na verdade isso já é um pleito, né, que a sociedade já vinha pedindo, os movimentos, e
o Paulo Câmara também se pronunciou com a criação de um comitê. Inclusive, gostaríamos que esse comitê viesse conversar com a Comissão da Diversidade e até mesmo com os movimentos sociais para a gente, em conjunto, achar medidas. Outras informações que eu acabei tendo é que, às vezes, também se a liberação de emendas para a Secretaria criar políticas públicas para a população LGBT, e acaba que essas emendas as secretarias não as utilizam. Ou seja, isso é uma coisa extremamente grave, porque é dinheiro público jogado fora por uma coisa que poderia estar prevenindo hoje, por exemplo, que uma pessoa trans fosse morta, ou até mesmo está correndo esse risco. Só para uma informação para complementar, Sim. Durante o Covid, a gente imagina que havia uma queda dessas mortes, né? E houve no Brasil um movimento oposto, e por um conjunto de fatores. Hoje, cerca de 80% a 90% dessas pessoas, elas vivem em situação que a gente chama de vulnerabilidade social, ou seja, elas precisam das ruas para sobreviver. Às vezes não foram assistidas por um programa de benefício do Estado. E aí qual é a consequência? Essas pessoas vão ter que voltar para as ruas para ganhar o seu pão. E por ser a única opção que, inclusive, existem, que a sociedade acaba jogando, sabe, essas pessoas. E a consequência disso é que, como existe uma política de isolamento social, que a tendência é ter menos pessoas circulando nas ruas, isso acaba que os agressores se sentem mais à vontade também para atacar. É verdade. Ô Sérgio, então a gente espera agora que as autoridades apurem estes crimes, punam os culpados e, sobretudo, ofereça apoio, tanto assistência psicológica, assistência financeira, como você disse, a maioria dessas pessoas vivem em situação vulnerável e que, sobretudo, haja respeito por parte da população em geral. Eu costumo dizer que ninguém precisa concordar com a opção sexual de ninguém e isso não é uma coisa que cabe a quem quer que seja, é uma questão muito subjetiva. Mas o que devemos, sobretudo, é respeitar cada ser humano, respeitar o direito de viver, o direito de pensar, de agir, o livre-arbítrio tão defendido. A gente continua nessa luta. Obrigado pela participação e uma ótima tarde, tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde. Pronto, conversamos com Sérgio Pessoa para os ouvintes do Pernambuco no Ar, falando sobre a violência LGBT no estado de Pernambuco.